Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Amém. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 19, versículos de número 24 a 30. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 19, os versículos de número 24 a 30. Assim nos diz a palavra do Senhor. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei, e não tinha lavado os pés, nem tinha feito a barba, nem tinha lavado as suas vestes, desde o dia em que o rei tinha saído, até ao dia em que voltou em paz. E sucedeu que, vindo ele a Jerusalém, a encontrar-se com o rei, disse-lhe o rei: por que não foste comigo, Mefibosete? E disse ele: ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou, porque o teu servo dizia: albardarei um jumento e nele montarei, e irei com o rei, pois o teu servo é coxo. Demais disso, falsamente acusou o teu servo diante do rei, meu senhor. Porém o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que parecer bem aos teus olhos, porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei, meu senhor. E contudo, puseste a teu servo entre os que comem à tua mesa. E que mais direito tenho eu de clamar ao rei? E disse-lhe o rei: porque ainda falas mais de teus negócios? Já disse eu, tu e Ziba reparti as terras. E disse Mefibosete ao rei: tome ele também tudo, pois já veio o rei, meu senhor, em paz à sua casa. Você pode dizer amém? Amém. Toma o seu assento, por gentileza. Nós queremos externar nossa gratidão a Deus pelo privilégio de poder estarmos aqui cooperando com este trabalho, na responsabilidade de ministrar uma palavra de Deus ao coração dos irmãos e irmãs que aqui estão. Quero agradecer ao pastor da igreja, nosso pastor presidente, pastor Roberto, bem como a superintendência das orações missionárias, que estão coordenando este evento durante toda essa semana, em conjunto com as demais superintendências, ao pastor Ivan, que aqui também representa o nosso pastor na direção do culto. Deus abençoe aos demais companheiros, obreiros, pastores, ministros e também às irmãs que cooperam na oração missionária em cada congregação, área, setor. Que a boa mão de Deus se estenda sobre as vossas vidas e vos dê a recompensa que vos é devida. Deixa a sua Bíblia aberta, por favor. Eu prometo que vou ser bem objetivo naquilo que o Senhor propôs ao meu coração. Quando nós falamos sobre a história destes dois personagens bíblicos, Mefibosete e Davi, nós lembramos de muitas mensagens, pregações, ensinos, momentos devocionais, porque se trata de uma leitura bíblica muito conhecida, citada, relembrada em diversos momentos da nossa caminhada com Deus. Mas, em especial, esse texto de 2 Samuel, capítulo 19, a partir do versículo 24, mexeu muito comigo quando o li e fui ministrado pelo Espírito Santo de Deus através da palavra, pela forma como Mefibosete se expressa diante do rei. Mefibosete era filho de Jonatas, conforme lemos em 2 Samuel, capítulo 4 e versículo de número 4. Quando tinha 5 anos de idade, Davi iniciou o seu reinado. Este Mefibosete, do qual falamos, ficou
aleijado depois de uma queda que sofreu dos braços da sua ama, da sua cuidadora, e passou a viver uma vida excluído do convívio da sociedade, excluído do convívio da família, excluído do convívio das festas que haviam, dos trabalhos que surgiam, porque a sua condição física agora o tornava alguém que não estava habilitado para conviver nestes meios. Segundo o Dr. Russell Shedd, o nome Mefibosete significa exterminador de vergonha. Nós conhecemos a história de Mefibosete, porque aqui está escrito todos estes detalhes que falei aos irmãos e algumas outras coisas. Quando nós lemos o capítulo 19, a partir do versículo 24, nós vemos a expressão de Mefibosete em direção ao rei Davi, de forma agradecida, expondo a sua alma e o sentimento que tinha em relação àquilo que Davi fez por ele. Porque quando um rei assumia o trono, era costume que toda a família do rei anterior fosse exterminada, para que não corressem o risco de dar um golpe no novo rei e assumir o trono que seria de sua legalidade por descendência. Então, aqui nós vemos Mefibosete reconhecendo a bondade do rei Davi para com ele, quando poupou a sua vida, não matando-o após assumir o reinado, após sentar no trono depois da morte de Saul. Nós vemos que também no capítulo de número 21, versículos 1 ao 9, nós encontramos aqui uma referência de um momento que foi crucial para a história de Mefibosete. Saul, ele tinha uma dívida com um povo chamado Gibeonitas, com os Gibeonitas, o povo de Gibeon, e ele estava na memória deste povo como alguém que lhes causou muito mal, alguém que lhes causou muitos danos. E chegou um momento em que a Bíblia diz, capítulo 21 de 2 Samuel, versículo 1 em diante, que houve uma fome na terra, uma fome que durou 3 anos. E a Bíblia diz que de ano em ano Davi consultava ao Senhor para entender o que estava acontecendo, buscar resposta da parte de Deus para aquilo que estavam vivenciando. E Deus responde a Davi, versículo de número 1, dizendo: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os Gibeonitas. Deus estava punindo o povo por conta de uma ação de Saul. E por causa da família de Saul que havia sido poupada, por causa daqueles que ali estavam que haviam sido poupados, e por sinal, Mefibosete fazia parte dessa família, por causa destes que haviam sido poupados, Deus estava derramando da sua justiça sobre o povo, enviando fome sobre a terra. E quando Davi recebe essa resposta de Deus, ele chama o rei e os gibeonitas e lhes fala que os filhos de Israel e tudo aquilo que estava acontecendo estava se colocando à disposição para que eles pudessem se vingar de tudo aquilo que Saul lhes havia causado por dano. E quando Davi, rei, fala aos gibeonitas, ele, versículo 3, lança uma pergunta dizendo: que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? E os gibeonitas disseram a Davi: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E Davi pergunta a eles: então o que é que vocês querem que nós
vos façamos. E os gibeonitas disseram ao rei Davi: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel, de seus filhos, se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei: eu os darei. Versículo 7 do capítulo de número 21. Veja o que a Bíblia diz: porém, o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. A história de Mefibosete é um pouco trágica, mas a presença do rei Davi entrando no cenário da sua história parece que dá um ar diferente, parece que traz um clima diferente para a narrativa da história de Mefibosete, onde tudo era desastre, onde tudo era dor, onde tudo era sofrimento, onde tudo era caos. Agora parece que se acende uma fagulha de esperança, agora parece que se acende uma luz no final do túnel, e Mefibosete passa a respirar ares diferentes, porque se a vida de Mefibosete continuasse no ritmo que vinha, era provável que nesta ocasião do capítulo 21, na vingança dos gibeonitas com os filhos de Saul, Mefibosete fosse incluído no número dos 7 filhos que foram entregues para serem sacrificados pelos gibeonitas como pagamento por aquilo que Saul lhes havia causado. Mas o rei resolveu poupar a vida de Mefibosete por causa de uma promessa que havia sobre ele, por causa de um juramento que havia sido feito perante Deus entre Davi e Jonatas, seu amigo, pai de Mefibosete. Deixa eu falar algo aqui para as irmãs, os irmãos, para a igreja do Senhor Jesus. Tem horas que a morte nos cerca, que o caos nos amedronta, que o perigo se aproxima e que as coisas parecem que estão dando errado. Mas Deus dos céus vela pela sua palavra e por vezes a morte não nos alcança, porque há um juramento por detrás, porque há uma promessa por detrás, porque há uma palavra empenhada por detrás. Talvez você já passou por muita dificuldade e hoje olha para trás e pensa: eu não sei como eu sobrevivi, eu não sei como eu venci, eu não sei como consegui atravessar aquele caminho tão difícil. E eu quero lhe dar uma resposta de Deus pela palavra esta noite aqui. É por causa da promessa, é por causa do juramento, é por causa da fidelidade do rei à sua palavra. O rei, assim como poupou Mefibosete, ele também poupa você, e o mal não lhe alcança, e o mal não lhe toca, e o mal não lhe atinge, e o mal não lhe fere, e o mal não lhe derruba, e o mal não lhe para, e o mal não lhe cala, e o mal não lhe detém. Você continua avançando, marchando, porque há uma palavra do rei empenhada sobre a sua vida. Pode morrer quem está na esquerda, pode morrer quem está na direita, pode morrer quem está na frente, pode sair ferido quem está na retaguarda, mas você está debaixo do livramento de Deus, que resolveu poupar a sua vida.
Às vezes está tudo pronto. Às vezes está tudo preparado. E você nem sabe do perigo. E você nem sabe do risco. Mas Deus dos céus está velando pela palavra dele. E está dizendo: cai da direita, caio da esquerda. Mas ele não. Eu resolvi poupar. Eu resolvi poupar. Eu resolvi poupar. Eu resolvi poupar a vida dele, a vida dela. É por isso que tem gente que fica meio perturbado com aqueles que estão debaixo de um juramento que o rei fez. Porque se acaba tudo ao redor dele. E alguém olha e diz: por que só ele que não é atingido? Por que só ela que não sai ferida? Resvala em todo mundo, mas não atinge ela. Eu fico pensando o povo do Egito, quando Deus envia as pragas, olhando para a terra de Gósen, onde habitava o povo de Deus, e dizendo: toda a terra assolada por estas pestes, por estas pragas, e somente aquela região ali não é atingida. O que é que está acontecendo? Foi Deus que resolveu poupar. Foi o rei que escolheu poupar. Se não for incômodo para a senhora, para o senhor, diga para duas pessoas que está próximo aí: o rei resolveu poupar tua vida. É assim. Quando ele guarda, ninguém acha. Quando ele protege, ninguém toca. Dorme em paz, porque o rei resolveu poupar a tua vida. Aleluia. Aleluia. O rei resolveu poupar. Descansa. Descansa. Tua alma está perturbada. Eu sou o Senhor que falo na terra. Deus está falando com a igreja nesta noite e está dizendo: não se perturbe a vossa alma. Aquieta o teu coração na terra. Eu sou o Senhor que escolhi você no meio das tuas preocupações, dos teus medos, dos teus anseios, das tuas dores, dos perigos que te cercam. Eu resolvi poupar você. Eu sou o Senhor que livro. Eu sou o Senhor que guardo na terra, na calabandara. Abre a boca para dar glória, crente. Tem um negócio diferente de Deus dentro desta. Levante a mão para o céu, porque Jeová vai começar a visitar. Onde tiver um crente cheio do Espírito Santo, o Senhor vai colocar variedade de línguas na boca agora. Abre a boca. Sou eu quem te encho. Sou eu quem te renovo. Sou eu quem te batizo. Sou eu quem te curo. Sou o Senhor que resolvi poupar a tua vida. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, diz o Senhor. Eu quebro o arco dos fortes. Eu queimo os carros no fogo. Despedaço o arco da mão de alguém. E digo a ele: eu poderia livrar da flecha, mas a flecha nem atirada vai ser.
porque eu resolvi poupar ela. Eu resolvi, eu estou sentindo Jesus aqui, eu resolvi poupar ele. Deixa eu continuar, senão a gente vai. Oracala Soria. No manda cala para cala sergemende rebele cala ta 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 ta. Prastio oh, meu irmão, que glória de Deus aqui dentro desta casa. Se eu fosse você, abria a boca, rasgava o coração, se derramava na presença do Rei, porque o Rei que poupou a tua vida estar aqui hoje dizendo para você: eu ainda sou o mesmo Deus. Aleluia, 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 aleluia. A galeria está sentindo a presença de Deus aí. As irmãs da minha esquerda estão sentindo a presença do Rei aqui. As irmãs que estão no meio, o Rei está passando por aqui nesta noite. As irmãs da minha direita podem erguer a mão para o céu e dar um brado de glória ao Rei. Irmão, o Rei que poupou a tua vida estar aqui hoje falando com a nossa alma. Tudo na vida de Mefibosete parecia um desastre, um caos. Era um cenário de guerra, era um cenário de tristeza contínua, era um cenário de sofrimento inacabado, porque parecia que nunca tinha fim. Toda hora era algo diferente atormentando Mefibosete. Até que o Rei entrou na história. Eu sou assim, não adianta. Você pode me ajudar a pregar e dizer a alguém aí: o Rei vai entrar na história. Não, para com isso. Tenta de novo para quem está do outro lado e diz assim: o Rei vai entrar na história. Aquilo que parece que só vai de mal a pior, quando o Rei entrar na história, vai mudar o cenário. Vai mudar o clima do ambiente. O Rei vai trazer alegria de volta para a tua casa. O Rei vai trazer a alegria de volta para a tua casa. Quando o Rei chega, irmão, as coisas mudam. Quando o Rei vem para mudar a história. Quando o Rei vem, ele vem para restituir o que a vida levou. Quando o Rei vem, ele vem para colocar você no lugar que lhe era de direito, se não fosse as dificuldades da vida que surgiram na tua caminhada. O Rei vai chegar. O Rei vai chegar. 2 Samuel, capítulo de número 9. No meio do caos de Mefibosete, já tendo sido ele poupado da morte por pelo menos 2 vezes, na ocasião de 2 Samuel 21, e também na ocasião de 2 Samuel capítulo de número 9, e o versículo de número 7, quando a Bíblia diz que o rei Davi disse: não temas, de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Quando Davi fala isso, fala porque Mefibosete pensou que ia morrer. Porque quando tudo está indo de mal a pior, a gente só espera notícia ruim. Quando as coisas vão bem, a gente nunca acha que vai chegar uma notícia má. A gente nunca acha que vai chegar uma notícia ruim. E o contrário é verdadeiro. Quando tudo vai indo mal, a gente só pensa que a notícia é negativa. Quando chega o mensageiro, a gente já diz de novo: o que foi dessa vez? Eu não aguento mais. Aí quem vem trazer a notícia diz: se acalme, agora é coisa boa.
Era mais ou menos isso que estava acontecendo aqui. Mefibosete disse: o rei aqui é para matar. Porque o rei nunca vem visitar. Quando o rei vem é para matar. Se ele veio, eu vou morrer. Aí o rei disse: se acalme. Eu vim para mudar a sua história. Eu vim para mudar a sua história. E tem mais. Eu vou usar de bondade com você. Eu vou usar de bondade com você. E o Senhor vai fazer o que comigo? Eu vou restituir tudinho que era seu por direito. A senhora crê nesta palavra? Vai haver restituição de Deus para a sua vida. Eu vou usar de benevolência, de bondade, de misericórdia. Vou restituir tudo que era de Saul. Eu vou colocar na tua mão, vai ser teu, era herança tua, e ninguém vai arrebatar mais da tua mão. Eu vou devolver. Eu vou te devolver. Se fosse só isso, irmão, já era muito bom. Alguém que sabia que poderia ter morrido ali, ter escapado com vida, já estava o suficiente para ele. Mas o rei disse: te poupei da vida, vou te devolver todas as terras que eram de direito do teu pai, e a partir de hoje, eu não vou fazer um decreto para daqui a não sei quanto tempo tu poder viver o que eu quero que tu vivas. Vai ser a partir de hoje. Não vai... Ei, isso é profecia bíblica, viu? Não falha. Essa daqui não falha de jeito nenhum. Quando o rei chegar, ele vai fazer as coisas mudarem de imediato. Não vai ter que esperar mais. Você já está esperando há muito tempo. Você já está sofrendo há muito tempo. E o rei sabe disso. E quando o rei vier, ele já vem com tudo pronto para mudar a tua história. A partir de hoje, capítulo 9, versículo 7. Tu irás de contínuo comer pão à minha mesa. Eu vou fazer uma pergunta às irmãs que estão aqui em sua grande maioria, até porque as irmãs é que fazem a casa na mesa. O marido senta na cabeça da mesa, mas é as irmãs que organizam, são as irmãs que preparam. E a gente não convida para a mesa quem a gente não tem comunhão. As irmãs concordam com isso? Digam sim. Você convida para a sua mesa pessoas que não têm comunhão com você? Você coloca na sua mesa pessoas que você não quer perto da sua família? O rei disse a Mefibosete: pela cultura, pela tradição, pelas regras do palácio, tu nem pela porta passa. Quanto mais chegar à cozinha para sentar na mesa. Mas a partir de hoje, tu não somente vai entrar pela porta da frente, não somente vai passar pelo corredor da sala, não somente vai entrar na cozinha, mas tu vai sentar na mesa, e do pão que eu comer, você vai comer também. Da comida que eu comer, você vai comer também. Irmão, o que é isso aqui? Estava esquecido, jogado nos cantos. Alguém olhava de lado e dizia assim: é só mais um. Não serve para nada. Mas quando o rei chega, o rei consegue enxergar uma essência que quem é superficial não vê. Porque aquilo que Mefibosete carregava, mesmo aleijado, muita gente que estava sentado na mesa de Davi não tinha. Porque Mefibosete não tinha mobilidade, mas tinha sangue real correndo na veia. Por favor, olha para essa pessoa que está do teu lado, porque isso que eu falei você não vai achar na internet, nem livro, nem lugar nenhum, só no altar da oração. Olha para ela aí e diz assim: tem gente
que senta na mesa, mas não tem sangue real correndo na veia. Mas Deus vai colocar Mefibosete de volta no lugar que era dele e que tiraram dele. Você crê nisso? Então abre a boca para dar glória. Não tem condição física, mas tem sangue de rei. Não tem aparência, mas tem sangue de rei. Não parece que é, mas é. Porque Deus, que é o rei da igreja, Ele enxerga o que corre por dentro das veias. É por isso que tem muita gente que quando vê Mefibosete sentado na mesa fica doidinho dizendo: o lugar era meu. Era não, você não tem sangue para estar ali não. Fique caladinho, se recolha ao seu lugar e deixe o rei fazer o que ele quer na mesa dele. Deixa eu acabar que o negócio está estreitando. Senta, Mefibosete. Senhor, meu rei, não seria o caso da gente reavaliar a possibilidade de Mefibosete comer em outro aposento da casa? Não seria o caso da gente colocar ele escondidinho lá, com os servos, à beira do fogão? O rei disse: o que eu comer, ele come. Onde eu sentar, ele senta. Onde eu entrar, ele entra. Para onde eu for, ele vai. Se ele não pode ir, eu também não vou. Se ele não pode entrar, eu também não. Deixa eu dizer uma coisa aqui a você. A porta que se fecha para você entrar, Deus não entra nela. A cadeira que se proíbe de você sentar, Deus não senta nela. Porque o rei só vai aonde Mefibosete pode ir com ele. Se tu não der um glória a Deus com isso aqui, eu não sei o que é que alegra o teu coração mais. Deus está dizendo para você aqui: se não lhe cabe lá, não cabe a mim também. Se não honram você, não honram a mim. Se não amam você, não amam a mim. Se não... Eu vou deixar você adorar pelo menos por 30 segundos depois que você escutar um negócio desse. 30 segundos, eu sei que as irmãs fazem melhor do que isso aqui. Eu estou em Abreu e Lima com as irmãs da oração missionária. Vocês são canela de fogo, gostam de adorar. Então abre a boca, vai, 30 segundos. O rei está dizendo: aonde eu for tu vai, aonde eu entrar tu entra, aonde eu sentar tu senta, o que eu comer tu come. Recebe de Deus esta noite autonomia para estar sentado à mesa. Tem acesso sendo liberado aqui. Tem caminho sendo aberto aqui. E Deus está dizendo: traga ele, traga ele, traga ela, traga ela. Não deixe ela lá, traga para cá, para perto de mim. Eu quero ele aqui na mesa da comunhão. Aleluia. Aleluia. Eu já vou terminar que a hora já se avança. De contínuo tu vais comer pão à minha mesa. Não vai ser uma vez, nem duas, nem só em data festiva. Porque tem Mefibosete que só é lembrado em tempo de festa, né? Tem Mefibosete que só é honrado quando alguma coisa precisa ser. No me terre plevassore, canurchoe plevesse como na assachoe. Se você duvida que é Deus falando na minha boca, faça a prova e Deus vai mostrar a você que Ele estará aqui falando com a igreja esta noite. De contínuo. De contínuo. É de contínuo. Vai ter gente olhando de canto de olho. Vai ter gente zombando. Vai ter gente dizendo que não era para estar lá.
Vai ter gente servindo pão de mau gosto, dizendo assim, eu dou porque tenho que dar, mas se dependesse de mim, não comia aqui. Vai ter gente empurrando a cadeira para o lado, querendo botar Mefibosete para fora da mesa. Eita, como eu estou sentindo Jesus aqui. Mas quem o rei coloca na mesa, ninguém arranca de lá. Eu vou dizer de novo porque você perdeu a oportunidade de dar um glória a Deus bem forte. Aquele a quem o rei assenta na mesa, ninguém arranca de lá. Eu vou repetir até você destravar o glória. Aquele que o rei assenta à mesa, ninguém arranca de lá. Aquele que o rei assenta à mesa, ninguém arranca de lá. Aquele que o rei assenta à mesa, ninguém arranca de lá. Empurra para um lado, puxa para o outro, muda a cadeira, faz isso, faz aquilo. Mas no final, Mefibosete volta para o lugar que o rei mandou ele ficar. Por favor, me ajuda que eu preciso terminar. Pega na mão de 2 crentes aí do teu lado. Agora só diz o que eu vou pedir se ela for crente pentecostal de verdade. Como é que eu sei? Se você der um apertozinho na mão dela, ela fizer um barulho de crente pentecostal, aí você vai entender. Apareceu um bocado. Já que ela é pentecostal, já que ele é pentecostal, profetiza aí para quem está na direita e para quem está na esquerda: ninguém te arranca da mesa. Ninguém toma o pão que o rei te deu. Foi o rei, 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 o rei quem quis. Foi o rei. Foi o rei, meu irmão, foi o rei, minha irmã. Foi o rei, foi o rei. Olha ali, ó. Olha o rei trabalhando ali na galeria. Olha o rei trabalhando aqui, olha o rei trabalhando ali, olha o rei pegando Mefibosete pela mão hoje e dizendo: vem, entra, 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 come pão, come pão, come pão, te alegra. Te alegra, Mefibosete, te alegra. A história é longa, deixa eu encurtar para acabar. Capítulo 19 de 2 Samuel, a partir do versículo 24. Absalão faz uma trama contra o seu pai. Davi foge. Mefibosete manda alguém preparar o transporte para acompanhar ao rei. Porque Mefibosete agora tinha servos. Mas aquele a quem ele dá essa tarefa não aceitava a pessoa de Mefibosete estar no lugar que estava. Porque pense... Posso falar? Pronto, foi vocês que autorizaram, qualquer coisa você resolve. O problema de crente mal agradecido é não entender que Deus escolhe, chama e honra quem Ele quer. Não estou incitando ninguém a ter raiva de ninguém, mas tem gente que anda com a gente, mas não aceita aquilo que Deus tem para a vida da gente. Replomicana súria. Durigmene revassara gamanarabaracala súria. Irmão, eu estou tomado pelo céu aqui. Replefe sorte que no mite a samandura sacho reblefa. Deus está falando aqui para muita gente. E está dizendo: vai chegar uma hora que alguém vai mostrar quem é. Mefibosete diz: vai lá ao bordoar o jumento que eu quero acompanhar o meu rei. Aí o servo de Mefibosete, que não aceitava ele, chegou lá em Davi e disse assim: ó, aquilo é um traíra. Fizesse tanto por ele e não quer te acompanhar.
está envolvido na traição, não quer saber mais de ti. E Davi foi ouvindo aquilo, guardando aquilo, fugiu. E Mefibosete ficou esperando o servo voltar com um jumento abordoado para seguir o seu rei. Porque Mefibosete não estava nem aí para o palácio, para a riqueza, para a mesa, para o pão. Ele gostava mesmo era de estar na companhia do rei. Mas o servo não voltou. Mas o tempo passa, não passa, irmão? Repita comigo: o tempo vai revelar coisas que eu não sabia. Vai. Tem coisas que alguém faz em oculto. Numa nute face ple minura sargeniople. Tem coisas que alguém faz escondido e fica lá guardadinho. E alguém está dizendo assim: fiz bem feito, ninguém soube, ninguém descobriu. Reluti cama soplefa revolta que menura sobra. Mas o tempo está passando. O tempo está passando. Com todo respeito, mas faz assim para quem está pertinho de tu e diz assim: Davi, volta. O tempo vai passar e Davi volta. Quando Davi voltou, do jeito que Mefibosete estava quando ele saiu, estava quando ele voltou. Porque crente que sabe ser agradecido à bondade que o rei fez para ele, ele não muda na ausência do rei. Desculpa aí, mas eu vou apertar um pouquinho agora. Tem gente que na frente do rei é uma bajulação, é um mimimi, é um pra que isso. Quando o rei vira as costas, malha a lenha. Mas Mefibosete não. Mefibosete vela pela graça de estar na companhia do rei. Pastor, já vou acabar. Davi volta. Davi voltou. Davi voltou. E o servo de Mefibosete, que estava lá escondidinho, dizendo assim: eu fiz, eu prejudiquei, eu maltratei, e ninguém descobriu. Davi voltou, vaso. Davi voltou. Eita, Deus queira que não tenha algum servo de Mefibosete aqui, mas se tiver, a palavra é para você também. Davi vai voltar e você vai ser revelado. Quando Davi chega, a primeira coisa que ele pergunta a Mefibosete é: por que você não foi comigo? E o texto é bem claro quando diz que Mefibosete não tinha feito a barba, não tinha se ajeitado, não tinha cortado o cabelo, não tinha nada. Do jeito que ele estava quando o rei foi, ele estava quando o rei voltou. Sabe por quê, irmãos? Porque crente que aprende a viver na presença do rei, quando o rei vai embora, ele não consegue viver do mesmo jeito mais. Aí Mefibosete diz: eu pedi para um servo abordoar uma jumenta e preparar, porque o teu servo é aleijado, não pode andar, tem que ir carregado. O rei disse a ele: pode parar de falar, eu já entendi tudo. Pode parar de falar, eu já entendi tudo. Não se preocupe não. A herança vai ficar dividida para você e para Ziba, mas você não vai ficar de mão vazia como alguém queria que ficasse. Por favor, eu preciso da tua ajuda e acaba agora, porque senão o pastor Ivan reclama comigo. O senhor me dá 2 minutinhos, pastor?
Não diga isso não, que eu fico à vontade de verdade. Quando o rei diz, pode parar de falar, e diz assim, é teu, e diz Ziba, Mefibosete diz, se preocupe não, rei. Pode dar tudinho a ele. A nova tradução da linguagem de hoje, no versículo de número, deixa eu ver aqui para eu não dizer errado. Versículo de número 30, vai dizer assim, eu estou satisfeito somente porque o meu rei voltou em paz para casa. Pode me ajudar para a gente terminar essa palavra junto aqui? Pode? Na galeria ainda dá? Tem fôlego ainda? Tá povo animado. Então diz assim bem forte, Davi vai voltar. Aponta o dedo para alguém e diz aí, Davi vai voltar. E a verdade vai aparecer. E o que queriam roubar de você, o rei vai devolver. E vai saber que você não se vende por ouro, que você não se vende por prata, que você não se vende pelo palácio, que você não se vende por posse de terra, que você não se vende por riquezas. O que importa para você é a presença. O que vale para você é a presença. O que você quer de verdade é a presença. Quem quiser honra, fique com honra. Quem quiser ouro, fique com ouro. Quem quiser prata, fique com prata. Quem quiser ficar se amostrando, fique se amostrando. Eu só quero um lugarzinho perto do rei. Eu só quero viver do lado do rei. Eu só quero estar com meu rei. Quem mais? Quem mais deseja isso? Quem mais deseja isso? Abre a boca e libera um brado de glória ao nome de Jesus. Quer ficar com cadeira, fique. Quer ficar com banco, fique. Quer ficar com cargo, fique. Quer ficar com nome, fique. Quer ficar com honra, fique. Eu só quero ficar com meu rei. Eu quero rei. Eu quero rei. Eu quero rei. Eu quero rei. Isto me basta. Nós somos a Em Paz, braço forte das ações sociais da IEADALP, que desenvolve este grande projeto com transparência e responsabilidade, incentivando o combate à pobreza, de maneira a preservar a dignidade das pessoas. Com competência, ética, empatia e respeito, atendemos cerca de 1.220 crianças, adolescentes, mamães e bebês, nas áreas socioemocional, cognitiva, física e espiritual. Nosso compromisso é fazer o bem. Em nossos 5 núcleos, nas cidades de Abreu e Lima, Paulista, Bezerros, Catende e Jurema, as crianças recebem suporte escolar, realizam exames médicos, participam de oficinas de grafitagem, feltro e biscuit, e praticam esportes, como o futebol e o judô. Além disso, são distribuídas refeições, não só para as crianças, mas para toda a comunidade, e milhares de cestas básicas para as famílias assistidas pelo projeto. E mais, em nosso projeto, além de realizarmos um evangelismo pessoal, as crianças são acompanhadas constantemente por uma psicóloga. Nós ajudamos pessoas e fazemos questão disso, porque é isso que nos define. Nós somos a Em Paz. Nós somos a IEADALP.